Imagina descobrir que a Terra tem prazo de validade. Não amanhã, nem no próximo século, mas em algum ponto do futuro, nosso planeta simplesmente deixará de ser habitável. E então surge a pergunta inevitável: para onde vamos? Existe um plano B? Hoje, vamos explorar juntos 5 mundos reais que os cientistas já identificaram como candidatos a abrigar vida. Planetas com massas semelhantes à da Terra, alguns com chance de oceanos, outros com estrelas tranquilas que poderiam sustentar uma atmosfera por bilhões de anos. Não estamos falando de ficção científica, mas de dados, descobertas e possibilidades reais. No final, você vai conhecer os riscos, as promessas e qual deles pode ser o destino mais viável para a humanidade. Aperte o cinto, essa viagem começa agora! Próxima Centauri B. Se a Terra precisasse de um destino de emergência, a opção mais tentadora seria Próxima Centauri B. Esse planeta orbita a estrela mais próxima do Sol, a anã vermelha Próxima Centauri, a apenas 4,24 anos-luz de distância. Na escala do cosmos, é logo ali. O planeta foi detectado por variações no movimento da estrela e possui massa mínima muito próxima da Terra. Completa uma órbita em 11,2 dias, a cerca de 0,048 UA, menos de 1/20 da distância Terra-Sol. Esses números fazem dele uma super-terra ou uma terra próxima, em termos de massa e possivelmente de composição rochosa, situado na zona habitável de sua estrela, onde a água líquida poderia existir na superfície dependendo da atmosfera. Mas, perto no mapa não significa fácil na prática. Próxima Centauri é uma anã vermelha ativa, com episódios de radiação intensa. Modelos de habitabilidade indicam que flares frequentes de raios-X e ultravioleta extremo poderiam erodir a atmosfera de um planeta tão próximo, reduzindo drasticamente as chances de oceanos estáveis ao longo de bilhões de anos. Mesmo assim, a controvérsia permanece viva. Parte da comunidade científica sustenta que, com um campo magnético forte, reposição vulcânica de gases ou um oceano profundo, Próxima B ainda poderia reter uma atmosfera, especialmente se a atividade estelar diminuir com o envelhecimento da estrela. Leituras de divulgação da época destacavam o ceticismo sobre sua habitabilidade, apontando a perda de oxigênio causada por superflares como um alerta útil para conter o excesso de otimismo. No caso de colonização, a pergunta-chave seria gravidade e atmosfera. Se Próxima B for apenas um pouco maior que a Terra, como muitos modelos sugerem, sua gravidade de superfície seria igual ou ligeiramente maior, algo compatível com a fisiologia humana, com adaptação. O travamento de maré é provável, um hemisfério sempre voltado para a Próxima Centauri, o outro permanentemente no escuro. Isso não elimina a habitabilidade, apenas a redistribui. Cinturões de habitabilidade poderiam existir no terminador, onde a temperatura seria amena, caso haja atmosfera suficiente para transportar calor do lado diurno ao noturno. Com engenharia climática, espelhos em órbita para modular a insolação, aerosóis refletivos ou cúpulas pressurizadas em vales, é possível imaginar cidades lineares ao longo do terminador, aproveitando energia solar constante de um lado e frio útil do outro, para criogenia e computação. Quanto à logística da viagem, no ritmo da nave mais rápida já lançada por nós, cerca de 17 km por segundo, a jornada levaria dezenas de milhares de anos. Com velas a laser em microsondas, poderíamos enviar sensores a 0,2 C em poucas décadas. Já transportar seres humanos exigiria propulsão nuclear térmica ou elétrica de alta potência, ou, num cenário mais ousado, fusão inercial. Ainda assim, se buscarmos um alvo exploratório de primeira linha para telescópios gigantes e sondas robóticas, Próxima B é imbatível, é o vizinho de porta e, mesmo com riscos, um laboratório natural que pode nos ensinar como sobreviver ao redor de anãs vermelhas. TRAPST-1. Se você acha que a ideia de um planeta habitável já é fascinante, imagine um sistema inteiro com 7 mundos rochosos, todos com tamanhos semelhantes ao da Terra, orbitando uma estrela minúscula e fria. Esse é o caso de TRAPST-1, localizado a cerca de 40,7 anos-luz de distância na constelação de Aquário. Entre seus 7 planetas, 3 estão posicionados na zona habitável,
E um deles se destaca como o mais promissor, TRAPST-1e. Descoberto em 2017, esse planeta rapidamente ganhou fama de gêmeo terrestre. Mas será que a semelhança é tão grande assim? Para responder, precisamos olhar de perto para suas características. TRAPST-1e possui um raio de aproximadamente 0,92 vezes o da Terra e uma massa em torno de 0,69 massas terrestres. Isso significa que sua densidade é compatível com a de um planeta rochoso, com núcleo metálico e crosta de silicato, características fundamentais para que possua tectonismo e atividade geológica capazes de sustentar um ciclo de reciclagem de gases. Sua órbita é extremamente curta. Ele completa uma volta ao redor de sua estrela em apenas 6,1 dias. A distância orbital é minúscula, cerca de 0,029 UA, menos de 1/10 da distância entre Mercúrio e o Sol. Isso seria impossível em um sistema como o nosso, mas TRAPST-1 é uma anã ultra-fria, com luminosidade muito baixa. Ou seja, para receber energia equivalente à da Terra, o planeta precisa realmente estar colado na estrela. Nessa região, as temperaturas poderiam ser amenas, permitindo a existência de oceanos e até ciclos de chuva e evaporação. É possível imaginar paisagens surreais. De um lado, um céu permanentemente vermelho e estrelado, do outro, um horizonte escuro iluminado por auroras geradas pela atividade magnética da estrela. Se a humanidade decidisse colonizar TRAPST-1e, as condições físicas seriam relativamente amigáveis. Essa proximidade o coloca exatamente na zona habitável conservadora. Em teoria, água líquida poderia existir em sua superfície, mas é claro que a habitabilidade vai muito além da distância. TRAPST-1 é uma estrela do tipo M8, com apenas 9% da massa solar e temperatura superficial de cerca de 2.500 K, menos da metade do Sol. É fria, pequena e de brilho fraco, mas com uma vida útil incrivelmente longa. Poderá brilhar por trilhões de anos. Esse é um dos pontos mais intrigantes. Enquanto o Sol morrerá em cerca de 5 bilhões de anos, TRAPST-1 continuará ativo muito além da nossa própria existência. Em termos de escala cósmica, isso significa que mundos como TRAPST-1e podem ter tempo de sobra para desenvolver vida complexa. O problema é que, como toda anã vermelha, TRAPST-1 não é completamente tranquila. Sua juventude foi marcada por flares intensos e grande atividade magnética, e esses períodos podem ter sido catastróficos para as atmosferas de seus planetas. A grande questão é, TRAPST-1e conseguiu resistir a esse bombardeio inicial? Um dos maiores avanços dos últimos anos foi a utilização do telescópio espacial James Webb para estudar o sistema TRAPST-1. Observações já descartaram a presença de atmosferas leves de hidrogênio em alguns dos planetas, incluindo TRAPST-1e. Isso é uma boa notícia. Se houvesse uma atmosfera assim, o planeta seria mais parecido com Netuno do que com a Terra. O que os cientistas esperam encontrar é uma atmosfera compacta, composta por gases como nitrogênio, dióxido de carbono e vapor d'água, semelhante à da Terra ou até à de Vênus. Ainda não temos a confirmação, mas o simples fato de não ter perdido toda a atmosfera já é encorajador. Como próxima B, TRAPST-1e está provavelmente travado por maré. Um lado do planeta recebe luz eterna, enquanto o outro vive em escuridão infinita. Isso parece um cenário hostil, mas modelos climáticos mostram que, com uma atmosfera de pressão semelhante à terrestre, os ventos poderiam redistribuir o calor, mantendo regiões habitáveis no terminador, a faixa do pôr do sol eterno. Sua gravidade, estimada em 0,82 G, seria próxima o suficiente da terrestre para que humanos se adaptassem sem grandes problemas fisiológicos. Isso torna mais atraente do que Marte, por exemplo, que tem apenas 0,38 G. A grande vantagem seria a energia solar constante no hemisfério iluminado. Estações de captação poderiam funcionar 24 horas por dia, sem ciclos de noite. No lado escuro, haveria vastos reservatórios de gelo que poderiam servir como fonte de água. As cidades humanas provavelmente surgiriam ao longo do terminador, onde a luminosidade seria suave e as temperaturas mais equilibradas. Com engenharia climática avançada, poderíamos imaginar até a criação de cúpulas de vidro ou estruturas de bioengenharia capazes de aproveitar a luz constante para fazendas verticais. O lado noturno poderia ser usado para laboratórios de criogênia, observatórios astronômicos e mineração de gelo. TRAPST-1e
Ocupa uma posição de alto interesse científico e colonizatório. Não é o mais próximo nem o mais fácil de explorar, mas é o mais equilibrado em termos de tamanho, gravidade e condições potenciais. Se conseguirmos comprovar que possui uma atmosfera estável e água, TRAPST-1e poderia ser considerado o melhor candidato conhecido para uma futura segunda casa da humanidade. Ele é o planeta do pôr do sol eterno. Estranho, mas com charme próprio. Um palco plausível para a continuidade da vida. TOI 700. Imagine olhar para o céu noturno e saber que, a cerca de 100 anos-luz de distância, existe não apenas um, mas 2 mundos do tamanho da Terra orbitando dentro da zona habitável de sua estrela. Essa é a realidade do sistema TOI 700, descoberto pelo satélite da NASA chamado TESS. Em 2020, os cientistas anunciaram a descoberta de TOI 700d, um planeta rochoso na zona habitável. E, para a surpresa geral, em 2023, um segundo planeta foi confirmado, TOI 700e, também na zona habitável, praticamente um gêmeo terrestre em tamanho. Encontrar um planeta potencialmente habitável já é raro. Encontrar 2 no mesmo sistema é quase como ganhar na loteria cósmica. E é isso que torna TOI 700d e E tão especiais. Eles nos oferecem um laboratório natural de comparação, um teste AB cósmico, que pode revelar como pequenas diferenças podem mudar o destino de mundos inteiros. TOI 700d tem raio de cerca de 1,07 vezes o da Terra e massa de aproximadamente 1,25 massas terrestres. Ele orbita sua estrela a 0,163 UA, completando uma volta em 37 dias. Isso significa que recebe um fluxo de energia semelhante ao que a Terra recebe do Sol. TOI 700e tem raio estimado em 0,95 vezes o da Terra e massa em torno de 0,82 massas terrestres, orbitando a 0,134 UA, em apenas 28 dias. É ainda mais parecido com a Terra em tamanho e gravidade. Ambos estão na zona habitável conservadora, onde, em teoria, água líquida poderia existir na superfície. A estrela hospedeira é uma anã vermelha calma, significativamente menos ativa do que outras estrelas de mesma classe. Esse detalhe é crucial. Se fosse uma estrela explosiva, como Próxima Centauri, seria muito improvável que os planetas conseguissem manter suas atmosferas. Mas o TOI 700 gira lentamente e mostra baixo nível de atividade magnética, o que dá uma vantagem de estabilidade para o sistema. Assim como acontece com outros planetas que orbitam anãs vermelhas, TOI 700d e E estão provavelmente travados por maré. Isso significa que sempre mostram a mesma face para a estrela, um lado permanentemente iluminado, outro eternamente escuro. À primeira vista, isso parece inviabilizar a habitabilidade. Mas modelos climáticos recentes sugerem que, se houver uma atmosfera moderadamente densa, entre 0,5 e 2 atmosferas, a circulação de ventos poderia redistribuir o calor, criando climas estáveis ao longo da região do terminador. Essa faixa do pôr do sol eterno seria a área mais promissora para a existência de oceanos, rios e até biomas complexos. É possível imaginar cidades humanas construídas nessa zona de transição, com um horizonte onde o sol nunca se move, sempre baixo, sempre avermelhado, criando um ambiente ao mesmo tempo alienígena e hipnótico. Ainda não sabemos se TOI 700d e E possuem atmosferas significativas. Esse é o grande ponto de interrogação. Mas o fato de estarem em órbitas relativamente tranquilas ao redor de uma estrela calma aumenta muito as chances de que tenham conseguido reter seus gases ao longo de bilhões de anos. Com os próximos avanços do telescópio espacial James Webb e de futuros observatórios, poderemos analisar a luz filtrada pelas atmosferas desses planetas durante seus trânsitos. Se detectarmos sinais de dióxido de carbono, metano, vapor d'água ou oxigênio em desequilíbrio químico, isso seria um forte indicativo de processos biológicos, ou, no mínimo, de condições compatíveis com a vida. Do ponto de vista humano, TOI 700d e E são mundos atraentes.
Suas massas e raios indicam gravidades superficiais muito semelhantes às da Terra. Isso significa que não teríamos os problemas fisiológicos esperados em Marte, como atrofia muscular e perda óssea em baixa gravidade. Combinando isso com a possível presença de água, o cenário de colonização seria mais natural do que em outros mundos. Imagine bases construídas no terminador, aproveitando energia solar constante no lado iluminado, reservatórios de gelo no lado escuro convertidos em água potável, fazendas protegidas por cúpulas com iluminação artificial regulada, cidades lineares ao longo da faixa habitável, adaptadas ao pôr do sol eterno. Em termos de viabilidade, esses planetas seriam colônias muito mais promissoras que Marte. O grande obstáculo é, obviamente, a distância. 100 anos-luz está muito além da nossa capacidade atual de viagem interestelar. No ranking, TOI 700D e E ocupam a posição de irmãos dourados. Não são os mais próximos, mas oferecem algo único: a oportunidade de comparar dois planetas habitáveis no mesmo sistema, sob condições ligeiramente diferentes. Eles não são apenas destinos potenciais para uma futura colônia humana, mas também verdadeiros laboratórios naturais que podem nos ensinar quais fatores realmente tornam um planeta habitável. Se um dia encontrarmos biosinais nesses mundos, o impacto será imenso. Seria a prova de que a vida não é um acidente raro, mas sim um fenômeno comum no cosmos. Wolf 1069b. Se você perguntasse a um astrônomo em 2022 qual seria o melhor candidato próximo da Terra para uma futura colônia, talvez ele hesitasse. Mas em 2023, um anúncio mudou o jogo. A descoberta de Wolf 1069b, um planeta localizado a apenas 31 anos-luz de distância, orbitando uma estrela anã vermelha tranquila, praticamente silenciosa em comparação com outras da mesma categoria. Para quem estuda a habitabilidade, foi como encontrar uma agulha preciosa em um palheiro cósmico. O Wolf 1069b foi identificado através do método da velocidade radial, que detecta pequenas oscilações na luz da estrela causadas pela gravidade de um planeta em órbita. Ele possui massa mínima de cerca de 1,26 vezes a da Terra, em um raio estimado em torno de 1,08 raios terrestres. Isso significa que é quase idêntico à Terra em tamanho e gravidade. Sua órbita é extremamente próxima, apenas 0,067 UA da estrela hospedeira, completando um ano local em 15,6 dias terrestres. Para comparação, Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, está a 0,39 UA de distância e completa sua órbita em 88 dias. Mas Wolf 1069b não é como o Sol. Sua estrela é uma anã vermelha de baixa atividade, muito mais fria e menos luminosa. Para receber calor suficiente, o planeta precisa estar bem próximo, o que explica sua órbita curta. Essa configuração o coloca exatamente na zona habitável conservadora, onde, com a atmosfera adequada, água líquida poderia existir na superfície. Aqui está o grande diferencial de Wolf 1069b. Anãs vermelhas são notórias por sua atividade intensa, flares poderosos de radiação ultravioleta e raio-x, que podem destruir atmosferas de planetas em órbitas próximas. Esse é o dilema de mundos como Próxima Centauri b. Mas Wolf 1069 foge à regra. Sua estrela é muito menos ativa, com rotação lenta e níveis reduzidos de emissão de radiação. Em outras palavras, ela oferece um ambiente muito mais estável para que um planeta em sua órbita consiga manter uma atmosfera intacta por bilhões de anos. Isso aumenta significativamente as chances de que o Wolf 1069b seja realmente habitável e não apenas um candidato teórico. Como acontece com outros planetas que orbitam perto de anãs vermelhas, Wolf 1069b deve estar travado por maré. Isso significa que um hemisfério está sempre voltado para a estrela, banhado por luz eterna, enquanto o outro permanece congelado na escuridão. Esse cenário pode parecer extremo, mas os modelos climáticos mostram que, se o planeta tiver uma atmosfera moderadamente espessa, o calor seria redistribuído, criando zonas habitáveis na região de transição conhecida como terminador. É nessa faixa do entardecer eterno que poderíamos imaginar a vida prosperando,
Oceanos com superfícies líquidas, rios correndo ao longo do terminador, florestas adaptadas à penumbra constante e até ecossistemas alienígenas únicos. Para a humanidade, seria também o local mais lógico para erguer cidades. A grande questão ainda em aberto é: Wolf 1069b possui atmosfera? Os telescópios atuais não conseguem responder de forma definitiva, mas a tranquilidade da estrela é um indício positivo. Sem flares frequentes, a atmosfera teria mais chances de sobreviver. Se houver uma atmosfera rica em nitrogênio e dióxido de carbono, com vapor de água suficiente, o planeta poderia sustentar temperaturas amenas no terminador, variando entre 0 graus Celsius e 20 graus Celsius, valores semelhantes aos da Terra. O lado diurno, constantemente iluminado, poderia ter desertos quentes e mares evaporando lentamente, enquanto o lado noturno abrigaria geleiras gigantescas e vales de gelo permanente. Essa configuração faria de Wolf 1069b um planeta de contrastes extremos, mas ainda assim habitável. Para a humanidade, o Wolf 1069b seria um dos alvos mais interessantes para a colonização no futuro. Sua gravidade, quase idêntica à da Terra, significa que os humanos poderiam viver e se reproduzir sem grandes problemas fisiológicos. Podemos imaginar cidades construídas ao longo do terminador, aproveitando a energia solar constante do lado iluminado e utilizando o gelo abundante do lado noturno como fonte de água. A proximidade da estrela também permitiria usinas solares gigantescas funcionando de forma contínua. Com tecnologias avançadas, poderíamos até mesmo expandir para o hemisfério diurno, utilizando espelhos orbitais para reduzir a intensidade da luz ou explorar cavernas no lado escuro, transformando-as em refúgios habitáveis protegidos do frio. No ranking, Wolf 1069b ocupa o posto de destino mais realista para uma futura colônia humana. Não é o mais próximo, Próxima B leva esse título, mas é o que apresenta o melhor equilíbrio entre distância acessível e condições estáveis. Se tivermos que apostar num primeiro posto avançado humano fora do Sistema Solar nos próximos séculos, Wolf 1069b é, até agora, a escolha mais lógica. Kepler 442b. Se os outros planetas que exploramos até aqui podem ser vistos como vizinhos próximos em termos astronômicos, Kepler 442b é o oposto, um sonho distante, localizado a cerca de 1.200 anos-luz da Terra, na constelação de Lira. Ainda assim, ele é considerado por muitos especialistas como um dos mundos mais promissores já descobertos no quesito habitabilidade. Quando o telescópio espacial Kepler foi lançado em 2009, sua missão era clara: procurar planetas fora do Sistema Solar utilizando o método do trânsito, observando a diminuição da luz das estrelas quando um planeta passa diante delas. Foi graças a esse telescópio que milhares de exoplanetas foram confirmados, e entre eles, em 2015, surgiu Kepler 442b, uma super-terra que rapidamente chamou a atenção da comunidade científica. Kepler 442b possui um raio de aproximadamente 1,34 vezes o da Terra e uma massa estimada em cerca de 2,3 massas terrestres. Esses números indicam que ele é muito provavelmente um planeta rochoso e não um mini Netuno gasoso. Seu período orbital é de 112 dias, o que significa que um ano em Kepler 442b dura pouco menos de 4 meses terrestres. Ele orbita sua estrela a uma distância de 0,41 UA, um pouco maior do que Mercúrio em relação ao Sol. A estrela hospedeira é uma anã do tipo K, menor e mais fria que o Sol, mas muito mais estável e duradoura. Estrelas K são frequentemente chamadas de estrelas douradas de habitabilidade, porque oferecem um equilíbrio ideal. Emitem radiação suficiente para aquecer planetas próximos, mas vivem muito mais que o Sol, podendo brilhar por dezenas de bilhões de anos. Esse é um dos maiores atrativos de Kepler 442b, a longevidade e estabilidade de sua estrela. Enquanto o Sol tem vida útil de cerca de 10 bilhões de anos, uma estrela tipo K pode durar até 30 ou 40 bilhões de anos. Isso significa que Kepler 442b pode permanecer habitável por um período 3 ou 4 vezes maior que a própria Terra. Em outras palavras, se a vida precisa de tempo para evoluir de forma simples a organismos complexos, Kepler 442b é o palco perfeito.
ele oferece bilhões de anos extras para a evolução biológica acontecer. Ainda não sabemos se Kepler 442b possui atmosfera, mas se tiver, os modelos sugerem que o planeta estaria em uma posição quase perfeita para sustentar água líquida. Ele recebe cerca de 70% da energia solar que a Terra recebe, o que é suficiente para manter temperaturas amenas se houver gases de efeito estufa em sua atmosfera. Isso significa que Kepler 442b pode ser até mais estável do que a própria Terra, em termos de clima. Sem ciclos extremos, sem risco imediato de entrar em um estado estufa descontrolado como Vênus. Seu tamanho maior também pode ser uma vantagem. Com mais massa, ele teria maior capacidade de reter a atmosfera ao longo de bilhões de anos. Além disso, sua gravidade ligeiramente mais alta poderia favorecer um ciclo geológico ativo, sustentando vulcões e reciclagem de gases, essenciais para regular o clima em longos períodos. Mas toda essa promessa vem com um enorme problema: a distância colossal. Enquanto Próxima b está a apenas 4 anos-luz e TRAPST-1 a 40, Kepler 442b está a mais de 1.200 anos-luz de distância. Isso significa que, mesmo viajando à velocidade da luz, levaríamos mais de 1 milênio para chegar lá. Com a tecnologia atual, uma viagem até Kepler 442b é simplesmente impensável. Mesmo com avanços em propulsão de fusão ou velas a laser, é improvável que cheguemos lá em menos de centenas de milhares de anos. Por isso, Kepler 442b é visto não como um destino prático de colonização, mas como um farol científico. Um planeta que nos inspira, que guia nossas pesquisas, mas que não será acessível à humanidade por muitas gerações. Talvez nunca. Mesmo que não possamos colonizar Kepler 442b, ele tem uma importância imensa para a ciência. Se conseguirmos observar sua atmosfera com telescópios de próxima geração, poderemos procurar biosinais. Oxigênio em excesso, em combinação com metano. Ozônio, um subproduto da vida fotossintética. Padrões sazonais de gases, como variações de dióxido de carbono. Se algum desses sinais for detectado, isso seria uma das maiores descobertas da história, a prova de que a vida não é exclusiva da Terra. Mesmo que seja improvável enviar humanos, é interessante imaginar como seria colonizar Kepler 442b. Sua gravidade, cerca de 1,3 g, exigiria corpos mais fortes, o que poderia levar a adaptações fisiológicas ou ao uso de exoesqueletos. Mas a parte positiva é que a pressão sanguínea e a densidade óssea seriam menos afetadas do que em planetas de baixa gravidade, como Marte. Se houvesse oceanos, poderíamos ver paisagens familiares, mares azuis, céus parcialmente nublados, talvez até continentes verdes. Se não houvesse vida nativa, a humanidade poderia terraformar lentamente, aproveitando a estabilidade estelar. Mas tudo isso permanece no campo da especulação. Para nós, Kepler 442b é, acima de tudo, um sonho inspirador. No ranking dos mundos habitáveis, Kepler 442b ocupa o papel de sonho distante. Ele não é viável como destino prático de colonização, mas é um dos melhores candidatos a mostrar que a vida pode existir fora da Terra. Numa escala de importância científica, ele é altíssimo. Representa a chance de comprovar que não estamos sós. Mas em termos de colonização, fica atrás de planetas mais próximos, como Próxima b, TRAPST-1 e Wolf 069b.